primeiro lugar, eu queria muito agradecer ao Gilberto por ter topado ter essa conversa com a gente hoje e queria também agradecer todo mundo que está nos assistindo. Vocês sabem que a gente sempre começa pontualmente às 2 horas, então muito obrigada para todo mundo que está aqui. Eu sou a Paula, estou tocando essa iniciativa do Escritório de Evidências dentro da Secretaria e acho que quem acompanha a gente toda semana já está cansado de ouvir qual que é a missão do escritório, por que a gente organiza semanalmente esses seminários com acadêmicos e acadêmicas da educação. Mas a gente sabe que a gente sempre tem pessoas novas que acabam entrando aqui para acompanhar um seminário ou outro, então eu sempre gosto de fazer essa explicação breve do que é a área e qual que é a razão da gente existir. Então, bem resumidamente, o nosso principal objetivo é fomentar o processo de tomada de decisões com base em evidências. Então, a gente atua em duas frentes principais, e a primeira vai muito no sentido de gerar novas evidências. Então, a gente fomenta iniciativas dentro da Secretaria para aumentar a transparência, a gente deu um boom no nosso portal de dados abertos recentemente, a gente constantemente conversa com pesquisadores e centros de pesquisas para a produção acadêmica, utilizando dados da própria Secretaria. A gente fez o desafio de dados abertos, e um spoiler que teremos novidades em breve sobre isso. Enfim, mas é uma frente que a gente está desenvolvendo constantemente lá dentro. E aí, o outro lado que a gente atua enquanto escritório é no sentido de formar os servidores da nossa rede para que eles tenham essa mentalidade voltada para evidências. Então, a gente sabe que isso isso não é cultural nem na nossa rede, mas também não é cultural no setor público de maneira geral. E o nosso objetivo é exatamente atuar com formação. Então, levando conhecimentos que muitas vezes acabam ficando inacessíveis para os servidores e servidoras da nossa rede, que no final das contas são as pessoas que de fato implementam as políticas públicas formuladas no âmbito da Secretaria, do órgão central. E aí, dito isso, eu acho que os seminários eles têm esse principal objetivo de trazer um conhecimento que fica ilhado muitas vezes, porque constantemente a gente descobre de pesquisadores que produziram conteúdos muito interessantes, utilizando os nossos próprios dados da Secretaria, mas que a gente nem sabia enquanto órgão da existência dessas pesquisas, e o nosso objetivo é trazer essas pessoas para compartilhar esse conhecimento com a nossa rede de maneira geral, né? Então, fazer essa ponte entre os servidores e os pesquisadores e pesquisadoras. Então, em um tweet, assim, bem resumidamente, é isso. E eu queria também aproveitar esse momento para compartilhar que ontem a gente teve o último plantão de dúvidas do nosso curso de Introdução à Análise de Dados Excel, mas todos os vídeos, tudo está disponível no nosso canal do YouTube. Então, se vocês jogarem na lupa do YouTube Escritório de Evidências, vocês vão encontrar a gente, aí vocês conseguem ver todas as aulas, tudo o que a gente compartilhou, e estamos super abertos a feedbacks. Então, sugestões que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a gente, porque essa é uma das frentes do escritório que a gente está buscando aprimorar. Dito isso, eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado dessa semana, que é o Gilberto. Ele vai tratar de um tema muito importante e que está muito relacionado com o momento que a gente está vivendo durante a suspensão das aulas presenciais por conta da quarentena. Então, essa temática de tecnologias educacionais já foi um tema abordado antes nos nossos seminários, com o Paulo Blixen e a Débora Garofalo, que vieram conversar com a gente há algumas semanas, mas agora a gente vai dar um foco mais no professor, né? Então, uma breve apresentação sobre o Gilberto, mas, Gilberto, como eu te falei antes, se você quiser contar mais sobre você, enfim, à vontade, eu vou fazer um breve resuminho. O Gilberto é professor titular do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ele já estuda essa temática de tecnologia educativas desde o mestrado. Ele também fez PhD em Educação na Universidade de Laval, no Canadá. E ele tem uma extensa experiência nesse tema do ensino mediado pela tecnologia, inclusive já foi reconhecido 2 vezes pelo Prêmio Nacional de Excelência em EAD do MEC. Então, acho que ele vai poder compartilhar bastante com vocês um conhecimento que eu imagino que seja bem útil. E antes de passar a palavra para ele, porque eu já falei demais, eu vou só dar 2 recados rápidos. O primeiro é que esse seminário, assim como todos os outros que a gente faz, fica gravado, então vai aparecer na tela de vocês aí o link dos seminários, do nosso repositório de seminários.
esperando aparecer. Ixi, acho que o pessoal da produção pulou esse. Peraí, pessoal. Bom, ixi. Acho que pode deixar minimizado mesmo, só para conseguir passar. Não precisa botar em tela cheia, não. Acho que tá. Enfim, é esse o link que está aparecendo aí, é onde ficam todos os nossos seminários antigos, seminários que já foram gravados desde o começo da quarentena, quando a gente começou a fazer a transmissão online. E agora o próximo link que vai aparecer, e eu peço para vocês prestarem bastante atenção nele, é o link de interação. Então, depois que o Gilberto terminar de falar, a gente vai abrir para perguntas. Mandem por meio desse link as perguntas. Depois a gente vai compartilhar para quem está acompanhando a gente pelo aplicativo do Centro de Mídias, a gente vai compartilhar aí com vocês no chat. Mas o chat vai ficar fechado, então mandem perguntas por meio desse link, tá bom? bit.ly/evidências2407. E aí a gente vai selecionar algumas perguntas para ler, para que a gente consiga conversar mais um pouco, aprofundar um pouco com o Gilberto. E acho que de maneira geral era isso. Gilberto, passo a palavra para você, depois eu volto com as perguntas. Beleza, aqui estamos nós. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero poder contribuir com a minha fala, para que nós possamos discutir e aprender mais sobre todas essas questões que batem a nossa porta agora de maneira tão maluca e tão avassaladora, né? Então, como disse a Paula, eu trabalho aqui na Universidade de Brasília há muitos anos na pauta das tecnologias educativas, né? Eu preparei uma pequena apresentação para delimitar minha fala, mas eu gostaria de fazer uma introdução à minha apresentação. Então, eu trabalho há muitos anos eu trabalho aqui na Universidade de Brasília com esse tema, né, de tecnologias aplicadas à educação, nas suas mais diferentes manifestações. A engenharia de mídias educativas, desenvolvimento de aplicativos, avaliação de impacto de uso de tecnologia em professores, propostas curriculares, um observatório de tecnologias no mundo, como as tecnologias estão avançando na escola, e também observando como isso avança aqui no Brasil, né? Eu atuo nessa área desde o final dos anos 80. Na verdade, eu sou do grupo pioneiro da informática na educação no Brasil. E desde então que o nosso governo central, o nosso governo federal, vem tentando lançar mão de políticas públicas, né, para que as tecnologias educativas, agora a gente fala muito de tecnologias digitais, no passado a gente falava de um âmbito mais extenso, tinha a TV, o rádio, enfim, mas vamos nos ater às tecnologias digitais, né? Então, desde o final dos anos 80, que o governo brasileiro vem tentando colocar em prática políticas para isso, né? Para a inserção de tecnologias nas escolas. Nos cursos de formação de professores, por onde suponho que a maioria de vocês aqui passou, que está nos assistindo, pedagogos, ou licenciandos, ou licenciados, né? Essas políticas públicas nunca encontraram muito eco. Sempre ficou marginal. O uso de tecnologias na educação sempre foi algo bastante marginal. Tanto é que nós estamos adentrando ao século XXI e nós ainda temos uma grande quantidade de cursos de formação de professores que não tem nenhuma disciplina de uso de tecnologias na educação.
Então, isso vai ficando lá no canto, né, como uma sujeirinha embaixo do tapete, até que, de repente, pum, surge uma pandemia. Surge uma pandemia que nos obriga a ficar em casa, a fechar escolas, e que traz para os professores uma demanda completamente urgente, nova, de condução do trabalho pedagógico mediado por tecnologia. Quer gostemos, quer não gostemos, quer tenhamos formação, quer não tenhamos formação. Esse não é um problema brasileiro apenas, é um problema mundial. Um dia desse eu estava vendo na TV aqui uma entrevista do prefeito de Nova York, porque a mesma situação problemática que eu acabo de colocar aqui acontece lá. Em Nova York, quem diria, né? Os professores não usam tecnologia porque não precisam. Está todo mundo muito confortável no seu lugar comum da aula tradicional. Enfim. E aí eu já vou entrando na minha apresentação, que procura... Eu procurei... eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos ver. Deixa eu fechar isso aqui. Espera aí um minutinho. Não, cancelar. Vamos diminuir. Aqui, ó, eu preparei uma pequena apresentação que continua com essa minha fala aqui, né? Vamos lá. Share screen. Aqui está ele. E aqui está ela. Vamos. Aí. Deu certo? Está tudo bem? Paula faz um ok? Ótimo, então tá bom. Então, eu preparei essa apresentaçãozinha aí, que se chama Escola para Além do PPP. Né? Em vez de Projeto Político Pedagógico, nós falamos de pandemia, professores e pânico. Né? Como eu dizia agora há pouco, não se trata de uma problemática brasileira, mas de uma problemática mundial. No mundo inteiro há um apagão da educação. Escolas no mundo inteiro, é um negócio assim difícil de imaginar. São milhões e milhões de crianças, milhões e milhões de adolescentes e de professores em casa, por causa da pandemia. Né? Então, eu pensei em 7 temas para a gente discutir esse contexto aí. Né? Eu fiquei pensando, gente, eu vou falar o que para essa gente de São Paulo? Eu poderia falar sobre como usar uma tecnologia na educação, ou como, enfim, uma coisa mais tecnológica, né? Aplicativos úteis. Eu resolvi falar de problemas que eu, inclusive, estou vivendo. E olha que eu nado de braçada nisso aí, eu vivo nisso, né? É o meu rame-rame, é o meu ganha-pão, é o meu dia a dia. Então, eu pensei em colocar em pauta 7 temas para nós discutirmos esse contexto novo que nos impulsiona, que nos obriga praticamente a usar tecnologias na educação. Né? Seja numa perspectiva de educação à distância, seja numa perspectiva de ensino remoto, como alguns começam a chamar por aí, para não usar o termo educação à distância, como se fosse fugir do problema. Né? 7 temas. O primeiro deles está aqui. Nós, os professores. Professor é um bicho esquisito. Nós sabemos disso. Né? E nós funcionamos um pouco como cidadãos de 2 mundos. Especialmente quando se trata de uso de tecnologia. Nós funcionamos de uma forma X, fora da escola, em que muitas vezes nós somos cidadãos digitais, usamos, todo mundo tem seu perfil no Instagram, todo mundo tem seu perfil no Facebook, usa rede social, é inevitável hoje em dia, né? Nós pagamos contas, usando aplicativos, smartphones em profusão, mas quando a gente vem para a sala de aula, o ambiente, o rigor, o peso que a sala de aula tem e o seu modo de funcionamento, que é algo que a gente vai falar logo em seguida, faz com que nós acabemos por ser cidadãos de 2 mundos. Quando a gente vem para a sala de aula, a gente muda de comportamento. A inovação é complicada, abraçar a inovação é complicado, demanda tempo, é exigente, a gente tem que aprender coisas. Né? Permanecer num lugar seguro é legal também, porque a gente, enfim, alguns dão aula 20, 30 anos de uma mesma forma,
já está ali seguro, né? Então, é muito complicado para a gente mudar, né? Diferentes estudos sobre movimentos de mudança de professores mostram o quanto que isso é lento, né? Às vezes é um problema geracional, né? As faculdades de educação de onde nós viemos, de onde vieram os pedagogos, eu não sou pedagogo, eu sou matemático, mas os pedagogos, o pessoal que fez licenciatura, todo mundo passou por faculdade de educação nas universidades. As faculdades de educação funcionam porque deveriam ser grandes laboratórios de tecnologias educativas, de novas didáticas, de novas pedagogias, não são, como eu disse lá na minha apresentação. E aí, de repente, a gente está aí batendo cabeça para tentar encontrar caminhos para legitimar uma ação que é demandada nesse momento e que nos impulsiona para frente. Nós não podemos olhar para trás, não podemos olhar para o lado, a gente só pode ir, né? Então, esse é o primeiro tema para discussão. Nós, os professores, quem somos nós, como nós somos formados, que instrumentos nós temos concretos para agir e para fazer face a enfrentar esse tipo de situação. Um segundo é a escola e seu modo de funcionamento, né? Esse é um outro elemento de discussão muito interessante que foge muito da pauta dos decisores. O pessoal que está lá nos escritórios, nos gabinetes, gerenciando as políticas públicas, fazendo elas acontecerem, tomando as decisões de urgência, declarando os estados de emergência, né? Foge completamente deles a escola e seu modo de funcionamento. Se nós, os professores, somos esquisitos, a escola é mais esquisita ainda. A escola é um ambiente criado, né? Ela não existe na natureza como uma manga, ou um abacate, ou um chuchu. Ela é criada. Cada sociedade cria a sua escola, seu modo de funcionamento, em função de uma sinergia entre a escola e a sociedade. Mas, de modo geral, a escola, somente para não complicar muito, eu vou falar de um aspecto complicador. A escola funciona em 2 ritmos. Ao mesmo tempo, ela tem que olhar para trás e trazer para aquele público-alvo que está ali o conhecimento acumulado, né? O conhecimento que a humanidade acumulou, porque ninguém começa do zero. Então, a escola olha para trás. Mas, ao mesmo tempo, ela olha para frente, porque aqueles jovens, aquelas crianças que estão ali, têm na escola um ambiente de passagem. Elas vão passar pela escola e não de permanência, né? Porque elas têm que ir para fora da escola e continuar a tarefa de conduzir a sociedade. Então, a escola tem esse ritmo duplo. Olha para trás e forma para o futuro. Isso demanda da escola um ritmo específico, né? Esse ritmo ele vem sendo trabalhado há muito tempo, criado, né? Moldado. Hoje em dia, nós temos uma escola bastante impactada pelo modo de funcionamento da indústria, né? Da Revolução Industrial, que nos educa para que nós funcionemos de maneira ritmada, né? Todo mundo... É a escola de onde eu vim, eu tenho certeza que é a escola de onde a maioria dos que me ouve também veio, né? Nós temos que chegar num lugar, num espaço físico, né? Temos que ir todos juntos, no mesmo dia, na mesma hora, né? Os professores dão aula da mesma forma para todo mundo é avaliado do mesmo jeito, todo mundo lê o mesmo livro, faz as mesmas tarefas. É quase um adestramento para o modo de funcionamento industrial. Aí, de repente, a gente começa a ver no horizonte, mas ainda timidamente, o surgimento de uma nova sociedade, né? Uma quarta revolução tecnológica ou industrial delimitada pelas tecnologias digitais, que demanda novos ritmos, novas coisas. Por exemplo, criatividade. Todo mundo sabe disso, né? Fala, devemos ser criativos, muito criativos. Criatividade é a coisa que a escola menos ensina, porque todo mundo tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tudo igual, né? Então, a gente não aprende na escola a ser criativa, a ser diferente, a ser divergente. A gente aprende a ser igual. Aqueles que são divergentes, criativos, e que, a partir de um monte de cubos, inventam uma roda, são sobreviventes da escola.
Ainda bem que nós, os humanos, temos uma série de dispositivos que nos permitem passar através da escola, utilizá-la em nosso benefício e avançar, criar coisas novas, inovar, né? Mas a escola e seu modo de funcionamento é algo problemático nesse momento em que nós temos uma pandemia que demanda um novo modo de funcionamento completamente distinto, que impõe a não presencialidade como modo de funcionamento principal, sendo que a escola é pautada pelo presencial, que demanda que os professores, cidadãos de dois mundos, abracem as tecnologias e entendam seu potencial didático, e tudo isso de maneira muito emergencial, né? Então, esse é o segundo elemento problemático a ser discutido e a ser levado em consideração quando a gente delimita esse contexto em que nós estamos vivendo. E eu deixo para vocês aí fazerem questões para a gente debater esse tema também logo em seguida. Temos um terceiro que é constituído pelas tecnologias educativas, né? Nós estamos cercados de tecnologias educativas. E 90% dos professores em formação ou em exercício nunca perceberam, não se dão conta, mas elas estão aí, né? Aqui na Universidade de Brasília, eu trabalho numa faculdade de educação, e isso que eu estou dizendo para vocês, poderia estar dizendo aqui para os meus colegas. Inclusive, hoje eles me pediram para fazer um curso sobre o uso de tecnologias educativas para os meus colegas aqui, doutores, pós-doutores, fizeram doutorados e etc e tal aqui, né? Meus colegas da Faculdade de Educação, exatamente por isso, porque as tecnologias educativas estão aí disponíveis, mas a gente nunca precisa usá-las, porque estamos todos, como eu disse lá no primeiro elemento para a discussão, né? Nós somos cidadãos de dois mundos, e quando a gente vem para a sala de aula, usar a mesma rede social que a gente usa lá para se divertir, e posta foto dos amigos na praia, no restaurante, quando chega o momento de usá-la didaticamente, com o ritmo que a escola demanda, com a dinâmica da sala de aula, com diferentes interlocutores, diferentes atores, como elemento mediador para a construção de conhecimentos, para avaliação, aí a gente não sabe, a gente não consegue fazer. E isso é tão perturbador que a gente vai embora, a gente se fecha para isso. E aí a gente tem professor estressado, professor que não quer, professor que se recusa, professor que diz que a aula vai ser de pior qualidade. Tudo isso porque nós somos cidadãos de dois mundos, né? Mas as tecnologias educativas estão aí disponíveis, né? Tem as plataformas que gerenciam as situações de educação à distância, tem os aplicativos, tem as redes sociais. Tem vários instrumentos que vão demandar que os professores se tornem autores e criem seus próprios conteúdos. Então, como vocês podem ver, tudo isso poderia ter sido conteúdo ou de ações de formação inicial de professores ou de formação continuada, o que não é uma realidade aqui em Brasília, certamente não é em São Paulo, onde eu acompanho bem, e muito menos pelo Brasil afora, né? Então, esse é um outro elemento importante de discussão. Domesticar, compreender e usar positivamente as tecnologias educativas. Depois a gente vem para as pressões da sociedade. É o quarto elemento aí, faltam 3. Eu falei que eram 7, eu espero não estourar o meu tempo. As pressões da sociedade, né? A sociedade está pouco se lixando para tudo que eu falei até agora. Eles querem aula, querem os alunos em aula. E é uma situação complicada, né? Então, por exemplo, agora, milhões de mães estão voltando ao trabalho, porque, enfim, a economia fala mais alto e brada forte, as pessoas têm que trabalhar, têm que voltar para os seus postos de trabalho, de uma maneira ou de outra, e as crianças não vão para a escola, ficam em casa, ou sei lá com o quê, não sei de que maneira. Então, a sociedade faz pressão para que a escola funcione, para que tenha aula, para que as crianças aprendam. Na semana passada, eu via na TV um documentário da ONU, da Unesco, falando que, pela primeira vez de que se tem notícia desde a Revolução Industrial, e na medida que isso foi avançando, você tem essa quantidade, essa massa de crianças da primeira infância
né, já em idade escolar, distanciadas de processos educativos, que são fundamentais para a sua formação na primeira infância. Então, a sociedade está nos pressionando, né? Aqui mesmo, eu trabalho numa universidade, a gente está sendo pressionado. A minha universidade, tanto quanto várias outras, fecharam as portas. Nós não estamos em atividade de ensino, verificando até hoje como que a gente vai funcionar, as medidas de segurança. Todas as nossas salas de aula da Universidade de Brasília estão inviabilizadas, porque nós precisaríamos manter os nossos alunos a 2 metros um do outro. Olha, eu tenho uma turma de 40 alunos. Se eu boto cada aluno a 2 metros um do outro, eles vão pular de 3 salas. Assim, né? Vou precisar de um espaço muito maior. Né? Eu não posso demandar dos meus alunos usem transporte público, porque o transporte público é um espaço de contaminação intenso. Dentro do ambiente da escola, eu vou precisar de álcool gel e limpeza nos banheiros, gente impedindo aglomeração. Então, não é possível. Né? O único caminho é todo mundo ficar em casa usando tecnologias educativas. E a sociedade está nos pressionando. Eu tenho uma orientanda de mestrado que é professora de educação infantil. Os professores estão absolutamente enlouquecidos. Como é que eles vão usar plataformas de educação à distância com crianças de 7 anos, 6 anos? Então, aí estão os professores sendo chamados a inventar a roda, né? Bom, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas vamos ao meu quinto elemento, as expectativas dos alunos. Bom, o alunado é um outro fator complicado nessa história, né? Porque há uma responsabilidade social com relação à formação das novas gerações. A escola é o espaço por excelência onde isso acontece. E os professores são os atores que fazem isso acontecer. Né? Eu costumo dizer aqui para os meus alunos que, sem dúvida nenhuma, os alunos constituem o elemento mais importante da escola. Né? A escola existe em função deles, mas não são eles que delimitam a escola. Quem delimita a escola é o professor. Então, se você tem ali um monte de criança embaixo de uma árvore, você tem apenas isso, um monte de criança embaixo de uma árvore. Mas se você bota lá um professor, aquele espaço vira uma sala de aula. Né? Então, aí o professor cumpre um desígnio social de olhar para frente, de olhar para trás, como eu disse agora há pouco, atende às expectativas da sociedade, de formação de novos quadros para os espaços de trabalho, para fazer a sociedade continuar funcionando, e contribui para a formação integral de pessoas, que são os alunos. Né? E aí nós sabemos o tanto que a relação educativa é complexa e envolve afeto, envolve emoção, envolve ordem, mas também desordem. Né? Então, os alunos têm essas expectativas com relação ao bom funcionamento de uma relação educativa. E aí, quando os professores passam a usar tecnologias de maneira compulsória, tecnologias as quais eles não dominam, para as quais eles não foram formados, e eles acabam dando aulas ruins ou tateando demais, tudo aquilo ali vira um espaço ruim para todo mundo. Né? E aí, por isso que esse é um elemento importante de discussão. Precisamos, então, encontrar os caminhos para que isso se torne o mínimo possível bom. Especialmente se nós levarmos em consideração que essa situação que nós estamos vivendo deve ainda continuar por um bom tempo, até que surja uma vacina efetivamente funcional e que ela possa ser aplicada em todas as pessoas de uma maneira ampla. Né? Porque senão nós vamos sempre ter essa doença aí entre nós, nos contaminando e causando mortes de uns grupos etários mais do que outros, mas, enfim, afetando o nosso cotidiano, né? Até a gente voltar ao normal, passar por um novo normal, que certamente é temporário,
para a gente chegar no normal, né? Os conteúdos é o meu sexto e penúltimo elemento de debate. Eu creio que eu vou chover no molhado, né? Nem todos os conteúdos, nem todos os tipos de conteúdo pedagógico se aplica a ser trabalhado por meio de tecnologias, né? Além disso, ainda voltando um pouquinho aos alunos que eu falei há pouco atrás, né? Quanto menos maduros são os alunos, mais difícil para eles é frequentar relações educativas ritmadas por um professor e que as conduzam a conteúdos organizados, sistematizados, e que, por sua vez, né, a partir dessa interação toda aí, leve à construção de conhecimentos. Né? Então, só para vocês verem a equação que eu acabei de desenhar aqui, né? O negócio é complicado, não é fácil. Né? Então, se nem todos os professores se adaptam, nem todos os alunos conseguem se adaptar, nem todos e a gente já tem os conteúdos falam por si mesmos. Nós temos muitos conteúdos que são práticos, que exigem um olho no olho, que exigem a ida a um laboratório, que exigem uma pesquisa de campo. Né? Então, nós precisamos de um esforço hercúleo de adaptação curricular para esse período temporário, em que nós vamos conseguir cumprir as missões sociais que a escola nos dá, cumprir todas as demandas de ensino e aprendizagem em todas as áreas de conhecimento, apesar de que alguns conteúdos sofrem. Não passam por esse processo de maneira pacificada. Eu tenho certeza que muitos professores que estão me ouvindo sabem exatamente do que eu estou falando, né? Eu não preciso entrar em detalhes. Né? Eu, aqui na Universidade de Brasília, eu trabalho numa perspectiva de educação mediada por tecnologias. Eu ensino meus alunos a trabalharem na tecnologia lá onde ela se adapta bem. Mas há momentos em que o encontro presencial é tudo de bom. Né? Então, o caminho do meio é essa conjugação entre a tecnologia, o presencial, o laboratório, a sala de aula, a leitura, a pesquisa na internet. Então, quanto mais variada for a gama de tecnologias educativas que eu consigo colocar no tratamento de um mesmo conteúdo, melhor. Mais eu consigo atingir uma maior gama de alunos que têm diferentes modos de funcionamento, diferentes estilos de aprendizagem, diferentes expectativas. Né? Então, o trabalho pedagógico, o tratamento pedagógico a ser dado aos conteúdos é outro grande desafio e um outro tema a ser trazido para essa paleta de cores. E, por fim, a nossa saúde física e mental. Não sei o que está acontecendo aí em São Paulo, mas aqui em Brasília, o que tem de professor, Pinel, não está no gibi. O pessoal está maluco. As demandas e a pressão, a responsabilidade. Há algum tempo atrás, eu fiz uma reunião virtual com professores da nossa Secretaria de Educação. Eu vi as professores e professoras das séries mais iniciais aos prantos, chorando, imbuídos de uma grande responsabilidade. Professores que têm alunos com necessidades especiais, alunos autistas que estão em suas casas, os pais não sabem o que fazer com eles, e fora do alcance da escola. Não é? Então, é um momento grave em que a incidência de doenças ocupacionais em nós, professores, é grande, aumenta bastante. Tudo isso afeta a nossa saúde física e a nossa saúde mental, porque nos exige muito, exige uma reorganização do nosso trabalho pedagógico,
exige uma reaprendizagem de nosso modo de funcionamento, nos obriga a ir em direções que muitas vezes nós evitamos, nunca quisemos ir, e coloca em xeque a nossa fragilidade profissional, né? Então, eu já vou avançando para a minha conclusão, porque eu acho que a gente pode debater e chegar a ir mais longe aí. Esses 7 elementos que me ocorreram rapidamente me parece que delimitam uma situação problemática que coloca em xeque a nós, professores. Um dia desse, um aluno meu me mandou uma mensagenzinha, enfim, dizendo que nós, professores, não seremos aplaudidos, fazendo alusão àquele movimento no mundo inteiro em que se aplaudiam profissionais de saúde, né? Que estão na linha de frente, lutando, morrendo nos hospitais e tudo mais. Então, falando que nós, professores, não seremos aplaudidos. Eu acho que seremos, sim. Eu acho que todos os professores, pelo menos todos os professores com quem eu tenho tido contato, e não são poucos, estão muito consternados, fisicamente implicados, responsabilizados, autorresponsabilizados com relação a essa situação, porque nós todos sabemos a responsabilidade que temos. Nós sabemos o quão importante a escola é, né? E sabemos o tanto que essa situação demanda em termos de educação, em termos de ação educativa, em termos de intervenção educativa, e a escola pode sim ser o nosso porto seguro para a gente passar através disso aí, né? Então, eu encerro aqui a minha fala, espero não ter os cansado, devolvo a fala para a Paula e estou à disposição para a gente continuar batendo um papo aí. Legal, Gilberto. Eu agradeço o seu seminário. Acho que quando a gente conversou, eu trouxe muito essa perspectiva de que a nossa rede sempre teve muito receio da utilização de tecnologias, porque existe uma mentalidade de que a tecnologia veio para substituir o professor. E, na verdade, na marra, a gente teve que aprender que não é isso, que a ideia nunca foi essa e na verdade, esse é um modelo que absolutamente não faz sentido. Que a tecnologia substitui o professor, mas que ela potencialize a ação do professor, né? Então, que ela venha para incrementar isso e não para substituir. E acho que foi bem legal, assim, você... Paula, certamente, o que você falou aí, eu assino embaixo. Mas é verdade que quando, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando as tecnologias educativas começaram a bater as portas da escola como uma nova pauta, se falou muito nisso mesmo, né? Houve aquele movimento dos tutores inteligentes, os robôs e tudo mais. Só que a própria relação educativa no mundo inteiro mostra que isso é impossível, né? A relação educativa é uma situação sensível, né? Em que nós, especialmente a geração, os mais jovens, né? Os mais novinhos, início de escolarização, anos iniciais, né? O contato com a escola, com o colega, com o professor, o embate na sala de aula, são elementos formativos do indivíduo. E nenhuma tecnologia vai substituir isso ou fazer isso, ou passar o professor para trás. Quanto mais a minha experiência mostra que a tecnologia torna o trabalho do professor mais desafiador e mais complexo, mais criativo, que a gente sai do lugar comum, mas jamais nos substitui. Somos essenciais, com certeza. Sim, exatamente. Vou começar a ler as perguntas aqui. Vamos lá. E a primeira pergunta que chegou foi da Alessandra, da diretoria 2. E ela falou assim: a escola contextualizou-se mais agora com a pandemia no uso real das tecnologias para mediação dos estudos. Antes, essas tecnologias e ferramentas correlatas, elas eram utilizadas de forma ilustrativa. O que você considera sobre isso? Ela pediu para explorar um pouco isso. Então, acho que qual o impacto da pandemia nisso?
Então, sem dúvida, a sua primeira conjectura, prezada Alessandra, é perfeita. A pandemia coloca a tecnologia no centro das atenções da escola, né? E ela sempre esteve paralela, né? Então, em algumas escolas, você tinha um professor ou outro que usava tecnologia mais por iniciativa própria do que por uma demanda curricular, ou em atendimento a uma política pública, ou uma política mais ampla de formação de pessoas, né? Então, às vezes ela estava ali, um professor ou outro usava uma rede social, ia para o Facebook, ia para um aplicativo, mas uma coisa mais ao bel prazer, né? E de repente isso está no nosso foco, tá? É colocado na pauta da escola, né? Então é um momento em que a escola tem que se reinventar, os projetos político-pedagógicos vão ter que ser revistos, porque a tecnologia deixa de ser algo marginal e passa a ser algo compulsório. Políticas públicas de formação continuada de professores precisam aparecer com urgência, porque a maior parte dos professores em exercício não teve nenhuma pitadinha de tecnologia educativa em sua formação inicial. As faculdades de educação precisam rever seu papel para formar professores para o uso de tecnologias na educação, e tudo isso tem que passar a ser política pública, e não algo que algo aleatório, né? Isso é muito exigente para nós, professores, especialmente porque não é uma coisa que a gente pode fazer, né, nos próximos 3 anos, né? É já, é agora, é imediatamente. Acho que imediatamente também não teve o planejamento que seria necessário para essa virada, né? Então, as coisas foram acontecendo agora, no seguinte, né? Então, exatamente. Acho que isso foi um grande desafio. A gente recebeu várias perguntas indo um pouco na mesma linha, que é perguntando, então, sobre o futuro. Eu vou ler uma delas, mas acho que tiveram várias pessoas que tocaram nesse assunto. Então, uma das pessoas foi a Núbia, da Escola Professora Juventina Patrícia Santana, e ela colocou assim: a escola tornou os professores desconfortáveis e inseguros e frustrados. Apesar disso, eles estão inventando a roda. Então, em sua opinião, como que depois dessa temporada tão difícil, o ensino mediado pela tecnologia vai prosperar? Várias pessoas também perguntando quais os aprendizados que a gente pode tirar desse momento. Tem uma também, já vou emendar uma pergunta na outra, da Luana, da diretoria Sul 3, que falou: Gilberto, muito obrigada pelo seminário. Gostaria de saber como o senhor enxerga o futuro das tecnologias educacionais ao fim da pandemia. Ou seja, como vamos conseguir utilizar o aprendizado durante esse período, uma vez que as aulas voltarem ao modelo presencial. Obrigada. Então, nós podemos pensar e imaginar esse futuro de 2 maneiras, né? Uma maneira é a gente imaginar que, quando tudo isso passar, nós vamos voltar exatamente a como éramos antes. Exatamente, vai dar nada, né? Vai voltar para o nosso papelzinho, para as nossas fichinhas, para os nossos livros textos, né? Para a sala de aula convencional. É um cenário possível. O outro cenário é aquele em que essa contingência nos impacta, a nós, professores. E o fato de nós estarmos impactados e de maneira contingencial, obrigatória, termos que usar tecnologia, isso possa nos mudar, nos modificar. E nós passarmos a olhar as tecnologias com mais simpatia, possamos explorar as tecnologias com o potencial extraordinário que elas podem nos oferecer, né? E isso nos muda. Se isso muda a nós, professores, isso muda a escola. Agora há pouco, na minha fala, eu falei da história da árvore, né? Você tem as crianças lá em volta da árvore, é só criança em volta da árvore. Você bota o professor, vira uma sala de aula. Porque é o professor que delimita isso. Então, se nós somos mudados, pelo menos se nós abrimos uma possibilidade de uso de tecnologia na nossa prática pedagógica, eu acho isso muito positivo, porque, enfim, gente, a relação educativa, cá para nós, acho que todo mundo sabe disso, ela tem se tornado uma chatice, né?
uma mesmice, a gente repete a mesma coisa, professor que repete a mesma coisa anos e anos e anos e anos, né? Então, a escola fica desconectada com o que se passa fora dela, né? Fora da escola, por sermos cidadãos de dois mundos, como eu também disse, tudo mais dinâmico, as linguagens midiáticas em todas as dinâmicas das relações humanas, e a sala de aula não. Então, é uma oportunidade que temos de tornar a sala de aula um pouco mais coerente com as dinâmicas comunicativas que acontecem fora dela, de tornar o nosso trabalho educativo mais prazeroso, mais leve, mais rico, de mudar a nossa prática pedagógica, de mudar talvez até mesmo do ponto legal mesmo, a questão do trabalho do professor, né? Que aí eu tenho um colega que estão respondendo e-mail 8 da noite, 9 da noite, porque tudo muda, né? A legislação, o amparo, a tudo. Então, eu vejo com muita positividade, porque eu falei de dois cenários, eu prefiro acreditar no segundo, que esse momento vai nos impactar, vai nos mudar, e a partir daí, de dentro, nós vamos revolucionar a escola. Porque até agora, as tentativas de revolucionar a escola vêm de fora das políticas públicas. Aí tem o Proinfo, tem o sei o quê, o Núcleo de Tecnologia Educativa, tudo vem de fora para dentro. E aí a gente deixa lá no cantinho, né? Agora não, pode ser de dentro para fora. E a gente tem uma oportunidade de revolucionar a escola. Eu também prefiro acreditar nessa mesma alternativa que você. Uhum. Eu vou ler duas perguntas da Letícia, são duas perguntas bem cabeludas. Uhum. Eu acho que são coisas que todo mundo se pergunta constantemente. A primeira é: como motivar o aluno a participar das atividades e aulas mediadas por tecnologia nesse momento? E a segunda é: como desenvolver a autonomia necessária para participar das aulas mediadas por tecnologia nesse momento? Autonomia por parte do Autonomia. professor ou por parte do aluno? Como professor, ou talvez até mesmo a rede, pode estimular os alunos a se envolverem com isso e a desenvolverem autonomia para viver esse momento. Então, olha só. Como diz o meu colega Nelson Preto, lá da Bahia, novas tecnologias demandam novas pedagogias. Né? Novos suportes vão demandar novas didáticas, novas abordagens didáticas. Né? Então, se as tecnologias permitem, por exemplo, uma participação de muita gente ao mesmo tempo, entra na pauta aprendizagem colaborativa. Né? Se as redes sociais permitem, por exemplo, que as pessoas tenham vez e voz, é uma plataforma para as pessoas falarem, a sala de aula que usa redes sociais ouve mais os alunos. Né? Então, a motivação dos alunos ela é diretamente proporcional à capacidade do professor de desenvolver novas didáticas. Eu digo com certeza que os alunos eles têm uma expectativa positiva. Eles estão esperando. Compete aos professores encontrarem os bons caminhos. Olha a responsabilidade desse povo. Né? É o cara na árvore lá. Compete aos professores encontrar os caminhos didáticos e pedagógicos para fazer com que as novas relações educativas aconteçam segundo parâmetros de novas pedagogias, de novas didáticas, de novas estratégias. Né? A gente tem que aprender a ousar com essas tecnologias. Né? Se o smartphone permite que os alunos saiam por aí fotografando o que eles falem, vamos aprender, conhecer, entender, explorar. É um desafio, especialmente porque é um desafio que nos coloca face à resolução dele, sem a formação continuada. A gente tem que ir. Tipo, eu não sei nadar e me jogo no oceano. Eu tenho que, ou eu nado de alguma forma, ou eu morro. Né? E eu tenho certeza que todo mundo vai, de alguma forma, nadar, boiar. E a gente vai sair do outro lado, porque nós somos muito bons. Sim, com certeza. Chegaram mais algumas perguntas aí.
Aliás, eu queria pedir, eu esqueci de fazer isso antes, para o pessoal da produção colocar o link de perguntas na tela. Então, para quem acabou chegando um pouco atrasado, vou puxar o link, vamos ver se aparece. Se não, eu faço a próxima pergunta e daí a gente coloca. Ai, foi. Aí. Então, ó, tá aí na tela de vocês. Ixi. Tá aí na tela de vocês o link para encaminhar perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem nesse linkzinho e aí a gente vai ler. Mas eu vou ler mais uma pergunta que chegou aqui da Elizabeth. Gostaria de ouvir sua opinião sobre o embate entre as expectativas dos professores sobre a factibilidade da transmissão dos conteúdos nesse ano e as expectativas da sociedade, dos pais, alunos, por exemplo, as exigências do Enem. Como que balanceia isso? Há sistemas públicos, como, por exemplo, os estados norte-americanos, que assumiram que o importante é manter os alunos vinculados, sem grandes preocupações com os resultados de conteúdo. Então, Elizabeth, nós estamos numa situação completamente nova, inusitada, não tem bula, não tem modo de operação, não tem modus operandi, todos estão tateando, inclusive os nossos governantes. Tudo tateando. Então, por exemplo, houve logo no início, aqui por parte do Ministério da Educação, um posicionamento muito firme com relação às datas do Enem, por exemplo. Né? Você mencionou o Enem aí, na sua pergunta. Depois isso foi um pouco flexibilizado, o Enem mudou de data, e provavelmente vai ter mais flexibilização ainda, porque os conteúdos que os alunos precisariam para fazer o Enem, como habitualmente fazem, não está acontecendo, não estão sendo propostos para serem construídos e ressignificados por esses alunos. Alunos de meios mais carentes, nossa, como as divergências e diferenças ficaram evidentes e evidenciadas, né? Alunos que não têm computador, não têm acesso à internet, nada disso. Então, tudo isso inviabiliza cenários ideais. Mas eu acho que isso é uma construção factual, lenta, né? Porque agora mesmo, eu acho que pouco antes aqui da nossa live, eu vi a notícia de que o governo de São Paulo decidiu prorrogar ainda mais para frente uma possível retomada de aulas presenciais. Eu acho que eu vi essa notícia hoje. Eu tenho a impressão de ter visto isso. Não foi São Paulo, foi um outro estado. Enfim, a coisa está descoordenada, está confusa, né? Porque as pessoas estão tateando e tentando aprender com isso. Isso não é o carnaval. A Prefeitura de São Paulo decidiu adiar o carnaval de 2021. Eu estou com essa história de escola na cabeça, né? Mas o exemplo é bom. É um tateamento. Porque a gente não sabe quando isso vai acabar, não sabe quando uma vacina vai estar disponível, não sabe como que a gente vai conseguir se organizar novamente, né? E essa problemática toda ainda tem algumas facetas que eu não abordei aqui, mas que elas estão latentes. Por exemplo, uma quantidade gigante de professores estão no grupo de risco. Né? A gente fala da quantidade de afetados e de mortos nos contingentes profissionais de saúde. Mas e no contingente de profissionais docentes? Isso também tem. Né? Então, as faculdades de educação estão paradas. Então, elas não vão conseguir suprir os sistemas educativos de profissionais como acontece anualmente. Isso tem implicações no ritmo dos sistemas educacionais. Então, são muitas variáveis. Então, é uma realidade mole que está sendo compreendida, construída, porque nós estamos todos tateando. Né? E não adianta nada um Estado retomar as aulas agora e preparar todos os seus alunos para o Enem e outros 5 estados não fazerem isso. O Enem não vai acontecer, porque ou é todo mundo ou nada. O Enem não é só para as pessoas de um estado.
Então, é tudo novo, não há resposta, só tem perguntas. É verdade. Vou ler uma pergunta aqui do César, também na linha das perguntas cabeludas. Ele falou: muito obrigada, Gilberto. Obrigada pela apresentação muito esclarecedora. Se, por um lado, temos, no limite, um aprofundamento da desigualdade utilizando as tecnologias educacionais... Isso, era o que eu queria dizer agora. Níveis de acesso... Oi? Era isso que eu tentei falar, aprofundamento das desigualdades. Eu falei muita coisa, mas era isso. Não, acho que explorou esse assunto. Mas aí ele fala sobre se, por um lado, existe esse aprofundamento das desigualdades, por outro... parar a escola por um ano agrava a desigualdade, dado o custo de oportunidade de se estudar para jovens ricos e pobres. Como que a gente consegue balancear essa desigualdade? Nossa, não sei responder isso, não. Como balancear? Falei que era cabeluda essa. Não sei responder isso, não. Mas eu posso dizer o seguinte, que a solução é encontrar o caminho necessário para não parar a escola, não parar com as relações educativas. Eu acho que, de um ponto de vista estrutural, tanto as escolas públicas, as nossas imensas, gigantescas e problemáticas redes públicas, quanto as nossas redes privadas, estão no mesmo eu ia falar no mesmo barco, mas estão no mesmo oceano, né? Porque no mesmo barco ninguém está. Tem uns que estão em navio, outros estão em bote, outros estão agarrados em troncos, mas a gente está no mesmo mar, né? Por causa da pandemia. Os professores são os mesmos. Não existe um lugar mágico em que vem professor para os mais favorecidos e forma professor para os menos favorecidos. Todos vêm das mesmas faculdades de educação, né? Até onde seja do meu conhecimento, a gente não tem faculdade de educação para os alunos do Colégio São Bento, no Rio, e faculdade de educação para os alunos da escola municipal aqui da minha esquina, né? Todo mundo vem no mesmo lugar. Então, o nosso material humano é o mesmo. É claro que os meios mais favorecidos vão dispor de mais tecnologia, os alunos têm mais acesso à cultura e a equipamentos em casa. Mas, como eu disse lá no início, quando se trata de usar tecnologia para fins educativos, todo mundo esbarra na mesma fronteira, né? Porque nós, professores, de modo geral, não tivemos essa formação, né? Sem dúvida, eu concordo plenamente, as escolas fechadas, especialmente umas em detrimento de outras, elas aprofundam as desigualdades, e aí a responsabilidade recai bastante sobre os gestores educacionais e sobre os professores. Nós temos que continuar firmes e fortes em prol dos nossos alunos, em prol da manutenção das relações educativas, mesmo que modificadas, mesmo que pela metade. É o nosso superpoder. Nós, professores, temos esse superpoder e está na hora da gente ir para debaixo das árvores ali e transformá-las em salas de aula. Chegaram mais algumas perguntas aqui. Eu vou ler uma da Karen, da Escola Professora Taliba de Oliveira. Ela falou: agradeço muito à Escola do Professor Gilberto. Como podemos pensar a formação dos professores em termos de geração e estilos de aprendizagem? Como dar conta da tarefa de formação de professores de mais experiência, que lecionam há mais tempo, de forma mais tradicional, e que muitas vezes não têm o uso e o hábito das tecnologias em sua vida pessoal? Karen, a sua dupla pergunta enfim, eu começo pelo final e já esqueci o início, depois você vai me repetir. A questão geracional é um problema mesmo, né? Porque aqui na Universidade de Brasília a gente está exatamente estudando essa questão. Porque a gente vai retomar as atividades, né? E uma parte significativa dos nossos professores, eles têm mais de 55, 60 anos, né? São esses professores que nasceram e viveram a vida inteira num mundo, sobretudo analógico. E eles é que devem ficar mais em casa. E a eles é que se demanda maior uso de tecnologia, para que eles possam ficar em casa dando aula. É um contrassenso, né?
Então, o que se demanda é um empreendedorismo pessoal. As pessoas têm que parar eu digo isso aos meus colegas aí, que ficam de cara feia para mim. Você tem que parar de cruzar os braços e dizer, não, não quero, não vou, para ir, porque você não tem escolha. É uma contingência. Não é uma opção. Ninguém colocou diante de mim uma série de opções. Gilberto, você quer ficar em casa ou você quer dar aula à distância? Ninguém me perguntou isso. Eu tenho que ir nessa direção. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é descruzar os braços e abri-los. Né? Abrir para uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de ressignificação. É duro, é difícil, é complicado? É, mas é possível. O que caracteriza nós, humanos, é a capacidade de adaptação, de mudança, de aprendizagem. Né? Isso é a segunda parte da tua pergunta. A primeira eu não lembro mais. O que foi a primeira? A primeira foi como podemos pensar a formação dos professores em estilos de aprendizagem. Beleza. Então, como eu já disse várias vezes, um outro impacto que a gente deve esperar disso tudo é uma mudança radical nas faculdades de educação. As faculdades de educação devem entender esse momento como uma sinalização para que as tecnologias educativas sejam inseridas nelas e as faculdades de educação devem se transformar em verdadeiros laboratórios de uso de possibilidades do ensino mediado por tecnologia. Né? Já passou da hora da gente entender que a gente pode tornar o nosso trabalho pedagógico mais criativo usando um aplicativo de vez em quando, mandando os alunos pesquisarem numa biblioteca virtual, colocando os alunos para um debate numa rede social, depois voltando para a gente ter uma aula presencial. Essa aula presencial pode até ser assim, como agora. Nós estamos numa relação educativa presencial, conectada. Nós estamos, ao mesmo tempo, conectados. Não estamos no mesmo lugar. Né? Mas é isso. Se nós estivéssemos no mesmo espaço físico, provavelmente estaria acontecendo a mesma coisa aqui. Né? A Paula estaria ali mediando, sentadinha ali, eu aqui falando, e aquele monte de gente em volta ouvindo, de vez em quando ela traria uma pergunta. Então, nós precisamos ter um olhar mais generoso para as possibilidades educativas e começar a nos desvincular um pouco dessa sala de aula mais amarrada, né? Delimitada pela grade curricular, que tem um nome ótimo, adoro esse nome, né? Porque diz exatamente o que ele é, uma grade curricular. Então, vamos quebrar essas grades. Bem legal. Eu vou ler as últimas duas perguntas para a gente finalizar, também para não passar muito do tempo. E depois, Gilberto, eu te passo as perguntas que a gente recebeu para você conseguir ver tudo direitinho, tá bom? Legal. Mas teve uma pergunta do Paulo que perguntou como que, utilizando esse tipo de tecnologia, que é muito importante, a gente consegue manter o contato entre o professor e o aluno. E eu vou emendar na segunda pergunta, que também foi da Karen, e ela perguntou como combater o medo das tecnologias que alguns professores têm. Então, como que pode se argumentar em prol dessas tecnologias sem que a gente pareça deslocado da realidade, falando grego? Ok. Então, Paulo, vou começar pelo Paulo. Ao longo dos últimos 20 anos, nós temos tido uma quantidade muito grande de experiências muito positivas de uso de tecnologias na educação. Muitas experiências. Mas exatamente porque o uso de tecnologias na educação nunca esteve no centro da pauta de políticas públicas, essas experiências acabam ficando nos laboratórios, nas universidades, nas teses de mestrado, nas teses de doutorado, nas dissertações de mestrado. Né? Então, se nós procurarmos, existem muitas possibilidades já demonstradas. Né? Existe o desafio de transplantá-las, transportá-las para as nossas realidades educacionais complexas, que estão, às vezes, distantes do que acontece nos laboratórios. Né? Mas
a minha própria experiência mostra que a criação de vínculos com os alunos, ela se dá de uma maneira extremamente intensa quando a tecnologia é utilizada como mediadora das comunicações. Por uma razão muito simples, né? As tecnologias, elas são muito mais do que tecnologias digitais de informação e comunicação. A gente não chama elas de TICs, tecnologias de informação e comunicação. Eu as chamo de TICs, tecnologias de comunicação, de informação e de expressão. Esse é o pulo do gato. É a expressão. É nós podermos utilizar essas tecnologias para falar, para dizer, como plataformas de cada um de nós. E elas permitem justamente isso. Então, o uso de tecnologias na educação torna a relação educativa complexa e ela dá aos alunos plataformas para falar e ela exige do professor ouvidos para ouvir. Você pode ouvir a todos, interagir com todos, coletivamente ou indiretamente. Os alunos podem se expressar mais livremente e, consequentemente, terem ali canais mais bacanas para o seu estilo de aprendizagem, né? A gente quebra um pouco aquela dinâmica em que todo mundo quer aprender da mesma forma, na mesma hora, do mesmo tempo, do mesmo jeito. E a minha experiência pessoal é a de criação de afetos e de relacionamentos duradouros com meus alunos. Então, aqui nas minhas redes sociais, eu ainda sou amigo e tenho contato com alunos, pessoas que foram meus alunos há 15 anos atrás e que estão aqui me seguindo nas redes sociais. Às vezes eu tenho uma novidade, boto lá, todo mundo lê, um artigo novo, um convite para um congresso, está todo mundo lá e a gente se mantém. Então, eu acho que é uma nova relação educativa que extrapola os muros da escola. Eu acho tudo isso muito bacana, acho tudo isso sensacional, né? Com relação ao medo abordado pela Karen, então, Karen, eu já tentei abordar ir na direção aí de abordar o medo de várias maneiras. Já dei palestra pra caramba, tudo inútil. Já mandei artigo pro pessoal ler, tudo inútil. Acho que a melhor maneira é o que eu disse agora há pouco. Joga no mar e deixa nadar. Ali o indivíduo vai aprender. E esse momento é o que está acontecendo. Ele vai aprender. E ao ser colocado na prática, ele vai necessariamente desmistificar, encontrar caminhos, encontrar modos de ir, entendeu? Porque, na minha experiência de anos, né, mandando artigo para o professor ler, dando palestra, o professor ouve passivamente, depois ele vai para a casa dele e passivamente ele esquece ou não tem interesse, né? Agora nós estamos numa situação compulsória e o medo vai ser rompido compulsoriamente, né? Porque todo mundo vai ver rapidamente que não tem dor, não tem medo, não tem problema nenhum, né? Na verdade, o grande medo mesmo que a gente tem, e essa minha experiência mostra também, é da gente tornar a sala de aula mais democrática, mais aberta, mais livre, mais leve, né? Dar vez e voz aos alunos, permitir que os alunos pesquisem. Imagina você está dando aula sobre a teoria da evolução, né? Aí os seus alunos, enquanto você está aqui falando, o aluno está lá no Google pesquisando, encontra um monte de coisa que você nem sabia e bota lá. Aí o que você faz com aquilo? Né? Meu Deus, antigamente eu sabia tudo, agora tem coisa que eu não sei. Que vergonha, que vexame, né? Isso demanda ao professor uma reinvenção do seu trabalho, de ser mediador, de deixar o aluno encontrar coisas e trazer, enriquecer a relação educativa e ela ser um espaço de aprendizagem para todos, né? O trabalho do professor ser o de aparar as arestas, controlar o limite de tempo, de espaço, né? Porque tem um tempo para a coisa acontecer. É maravilhoso, gente. Eu só posso dizer isso. É muito bom. Perfeito. Eu acho que essa fala foi perfeita para a gente encerrar, porque
para todo mundo, né? Está sendo um momento de muita aprendizagem. Então, para o professor que tem, assim, do lado da secretaria, a gente também, então, enquanto servidores do órgão central, a gente também teve que reinventar grande parte das coisas que a gente fazia lá, né? E tateando, como você mesmo colocou, e aprendendo e vendo o que funciona, o que já não funciona mais. E para os professores, muito mais, né? Porque o trabalho Isso. diário de absoluto contato que teve que, sem ninguém perguntar, como você mesmo colocou, o que você prefere, teve que acontecer. Não teve alguém que perguntou, você quer desse jeito ou do outro. Simplesmente aconteceu por uma questão que estava fora do poder de controle de todo mundo, né? Então, todo mundo na marra teve que ir aprendendo e se reinventando, mas apesar da dor, né, e do início, principalmente, ter sido muito sofrido, eu também tenho expectativa de que a gente consiga levar isso como um aprendizado, como Claro. da rede se reinventar e se modernizar e quebrar determinados paradigmas que sempre existiram. Então, É isso aí. queria muito te agradecer. É isso aí. Queria muito te agradecer por ter topado vir conversar com a gente hoje. Acho que foi super legal. Me senti super inspirada pelas coisas que você colocou. Ah, que bom. E queria também lembrar todo mundo que vai aparecer, agora a gente vai encerrar e vai aparecer na tela de vocês o formulário de avaliação. Então a gente sempre gosta de perguntar quais temas que vocês querem ouvir. O Gilberto, a gente foi atrás porque muita gente estava querendo ouvir sobre tecnologias educacionais e a gente falou, bom, então vamos convidar alguém para vir falar disso. Então eu peço para vocês preencherem, vai aparecer agora. Isso é muito importante para a gente conseguir reinventar e aprender com os feedbacks que a gente vem recebendo de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada para quem nos assistiu até Tchau, aqui. gente. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom. Gostei também. Que bom. Obrigada, Gilberto. Tchau. Tchau. Tchau.